bom dia, alegria. Cá estamos nós, dia 19 de junho, feriado. Cá estou eu, Luís Paulo, life coach, hipnoterapeuta, licenciado em Educação Física, escritor e coach espiritual da abundância. Cá estou eu para mais um tema, o tema de romper. Vamos ver o que é que vamos romper. Estes temas são para tu despertares, é autoconhecimento, é desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual. É no fundo para tu desbloqueares aí algumas coisas, para refletires, virares para dentro. E principalmente para tu aumentares a tua vibração. Aumentares a tua autoestima. Ficares blindado com pensamentos positivos e atraires milagres. Mas tu é que sabes. Portanto, durante a primeira infância, portanto, ouve-se milhões de vezes a palavra não. Na infância. Todos os dias, imagino. Familiares, educadores e amigos fazem questão de as ajudar, entre aspas, a perceber, com a melhor das intenções, quão limitado pode ser o seu mundo. Portanto, é como se a criança tivesse vontade, tivesse intenção de brincar, de explorar, de fazer certas coisas. E nós dizemos, olha, não vais para aí, não faças isso. Nós estamos, no fundo, em vez de expandir, mostrar que o mundo é tão belo, que o mundo é tão vasto, é tão extenso, estamos a limitar. Ontem realmente vi um filme fantástico da Netflix, que é um documentário em que essa pessoa, a protagonista desse filme, desse documentário, foi nomeada a um Oscar. Portanto, tem a ver com a subida ao cume, portanto, do Everest. De uma mulher Sherpa, da cultura Sherpa do Nepal, que subiu 10 vezes ao Everest. 10 vezes, gente. Ela entrou no Guinness 10 vezes. Portanto, houve uma mulher antes dela que a inspirou, que subiu ao Everest, só que depois não conseguiu descer. Morreu. E ela estava a falar, portanto, quando era criança, a mãe dizia, por detrás daquela montanha do Everest, porque ela estava interessada em subir ao Everest e perceber o que é que há lá, o que é que há para além daquele Everest. E essa rapariga, quando era nova, começava a ver todos os anos, numa certa época, a ver pessoas, figuras, portanto, silhuetas. Então eram estrangeiros que queriam subir o Everest. Então, a mãe dizia que existia por trás disso os hippies, portanto, ela criou um monstro imaginar para assustar a criança, para ela não ir para ali, para ela ter medo de explorar mais além. Mas às vezes o fruto proibido é o mais apetecido, não é? Portanto, às vezes os pais ou os educadores criam medos, criam limitações. Mas há certas crianças que não se deixam limitar, não se deixam levar por isso. Se calhar as inspira, as aumenta a sua curiosidade. Portanto, é um filme que demonstra um grande exemplo de superação e de power of woman, o poder da mulher. Portanto, qualquer mulher deve ver aquele filme. E a parte que também mais gostei de ver do filme foi quando ela recebeu um prémio de cinema, portanto, agora já não me recordo que festival era, pronto, desconhecia, em que houve uma mulher que ouviu aquela história, que estava lá presente, que ficou tão inspirada que disse, olha, a minha empresa vai a patrocinar, quando fizer alguma expedição, quando fizer alguma subida de uma montanha,
nós financiamos. Qualquer coisa que você faça, nós financiamos. Porque essa mulher viu, portanto, viu o que a sua mãe passou também. Houve ali muitas coincidências, muitas coincidências. E realmente a mulher ficou orgulhosa, portanto, ficou inspirada por essa balança, por ter aquela garra, aquela determinação, até aos 48 anos conseguir subir a Everest pela 10ª vez. E ser mãe de filhos, 2 filhas. Então, continuando, a crença de que não devem ter determinadas brincadeiras, não devem mexer na comida com as mãos, não devem saltar em cima da cama, não devem falar alto, não devem expressar a sua opinião, não devem falar com estranhos, começa a ser criada como todas as outras crenças inconscientes, sem que percebamos porquê. Portanto, eu recordo perfeitamente, a minha mãe dizia, não fales com pessoas estranhas. Portanto, era uma defesa para, sei lá, para não nos raptar, seja o que for. E eu recordo quando estive em Bangui, República Centro-Africana, perto do Zaire. Portanto, era normal naquela zona, portanto, fazia muito calor, 40, 45 graus, era muito calor. E não só por isso, era para não andarmos na rua a brincar, porque havia pessoas negros que raptavam crianças. E eu já contei aqui uma vez, e eu estava a ser raptado, eu e mais um outro amigo, chegaram a meter-nos dentro do carro. Só que temos uns guias e mestres tão poderosos que conseguimos fugir. Antes deles fecharem a porta, nós fugimos, saímos do carro. E eu aprendi essa lição. Aprendi essa lição com medo. Realmente os meus pais tinham razão naquilo que diziam. Às vezes precisamos de aprender. E às vezes da pior maneira. Tive sorte, não foi bem da pior maneira, não cheguei a ser mesmo raptado. Mas que fosse mesmo raptado, eles iam cobrar dinheiro, iam fazer um pedido de dinheiro em troca. Ainda bem que não passei por isso, porque não sabia bem como é que seria tratado. Eu agradeço a Deus por nada ter acontecido mal. Portanto, aceitamos e reforçamos aquilo em que acreditamos sem questionarmos. Portanto, quando os pais dizem não brinques em cima da cama, não faças isto, não faças aquilo, nós vamos no fundo obedecendo para agradar, para sermos amados, para sermos vistos, para sermos aceitos. Faz parte do processo, faz parte do nosso crescimento. Portanto, lembras-te de quando em criança tinhas de encarar o senhor da mercearia e não o conhecia e não o conseguias fazer? Ou de quando estavas na sala de aula e sabias a resposta, mas tinhas medo de colocar a mão no ar? Ou de quando precisavas de auxílio, mas só existiam pessoas desconhecidas à tua volta e faltava-te a coragem para lhes pedir ajuda? Portanto, uma das coisas que os pais não devem criar medos, assustar ou limitar as crianças, é dizer, se te portares mal, a polícia leva-te. Porque senão a criança vai achar que o polícia é mau. O polícia realmente faz mal. Então imagina, a criança precisa mesmo de ser ajudada, se calhar precisa da ajuda do polícia e é a última pessoa a recorrer. É a última pessoa a chamar, a pedir ajuda. A garganta seca, o coração batia muito forte e rapidamente se instalava um mal-estar na zona do estômago. Sintomas que ainda podem acontecer hoje em dia.
Sabes porque tinhas esses sintomas? Sabes? Porque o teu corpo se estava a preparar para romper com toda essa rejeição. Se ainda não fizeste, então este é o momento. Coragem, rompe o casulo. Volto a repetir. Quando sentias a garganta seca, o coração batia mais forte e rapidamente se instalava um mal-estar na zona do estômago. É aquela raiva, aquela revolta. Engraçado, neste filme, a rapariga dizia que, pronto, ela sofreu de violência doméstica, né? E violência psicológica do marido. E também a mãe, portanto, na cultura nepalense, portanto, as mulheres já estavam destinadas. Portanto, os casamentos eram combinados. Ela até chegou a dizer que a mãe e a irmã da mãe, pronto, toda a família para trás, os seus ancestrais, tinham um casamento combinado. E ela disse que a mãe nunca chegou a beijar o pai, nunca vi esses gestos de carinho, de amor. E ela veio, no fundo, romper, engraçado, veio romper este padrão. Portanto, ela, infelizmente, as mulheres nepalenses não podiam estudar, portanto, aceitavam essa situação. Então, ela levava o irmão para a escola, demorava pela floresta, portanto, pelas matas. Demorava 2 horas para chegar até à escola e por caminhos extremamente difíceis. Então ela era assim uma guerreira, era uma pessoa que caminhava nas montanhas, portanto, tinha um físico, tinha uma resistência, tinha uma força muito maior que os homens. E demorava mais de 2 horas para voltar para trás. Então ela lembra-se que chegou a ouvir uma vez o abecedário da sua cultura. E então ela quis ser diferente. Ela quis casar e amar e ficar com alguém que realmente pudesse amar. Só que realmente teve azar, porque realmente o marido era muito violento. Mas também foi ele que ajudou a aprender sobre alpinismo, a subir 10 vezes. O seu marido tinha subido 9 vezes o Everest. Ela conseguiu superar o recorde do seu marido. Mas nessa altura ele já estava morto, já tinha morrido, portanto morreu de cancro. E ela então dizia que sentia raiva, e essa raiva, portanto, de por exemplo, não poder trabalhar como os homens, portanto, ela começou a transportar, portanto, as bagagens dos turistas que iam fazer a subida ao Everest. Portanto, quem fazia esse transporte desse material eram os homens, os rapazes. E ela então teve que cortar o cabelo, teve que ter aparência de rapaz para conseguir esses trabalhos. E foi conseguindo, tipo, enganar, né? Às escondidas, os pais. E depois começou também a ser cozinheira, portanto, nesses locais, e começou a aprender a ganhar esse bichinho, e começou a subir Everest. Então ela dizia que a raiva tornou-se em coragem para poder fazer as coisas. No fundo, esta limitação, essa proibição que muitas vezes os nossos pais, os nossos educadores acabam por fazer, podem ser uma catapulta, podem ser um combustível
para fazer coisas diferentes, coisas grandes. Então hoje é para tu romperes o teu casulo, romperes os teus limites, as tuas limitações. Então fica a questão, com o que é que precisas de romper? Com o que é que precisas de romper? O que é que tu queres romper? Acabar uma vez por todas com isto. O que é que queres romper? Reflete, pensa. E a primeira coisa que surgir à tua mente é isso. Então hoje ainda não é sexta-feira, só amanhã. Amanhã então é dia de fazermos a nossa chamatrina. Hoje é quinta-feira. Então amanhã cá estarei outra vez para mais uma live, para mais um tema. E podemos fazer essa técnica que eu adoro da chamatrina para realmente tu aumentares a tua autoestima. Vês como é que tu estás. Vês como é que está a tua situação. A tua situação da tua conexão com o teu interior, com o teu eu supremo. Então aproveita este feriado. Hoje o dia está assim um bocado fechado. Aproveita e rompe este céu que precisa de abrir o sol, ver o céu azul, para podermos desfrutar ao máximo neste feriado. Está bem? Então, fica bem, diverte-se, se feliz, faz os outros mais felizes e vai fazer a tua yoga do riso e a tua ecstatic dance. Está bem? Até amanhã. Fica bem.